Sinais de recuperação da crise econômica na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise é Samuel Pessoa, professor de pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e também pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV do Rio. Muito obrigada, professor. Professor, o Brasil vive uma situação inédita, tem 2 presidentes. Uma presidente afastada pelo processo de impeachment e o outro na interinidade, Michel Temer. Eu quero começar com a sua avaliação da ação de governo de Michel Temer nesse período de interinidade. Minha avaliação é positiva, me parece que ele está fazendo bastante coisa, ele sabe que ele não pode se considerar interino, apesar de ser interino, ele tem que tocar o governo e fazer as medidas que precisam ser feitas e depois se pensa lá na frente como que fica. E é assim que ele está fazendo. Constituiu uma bela equipe econômica que está com um diagnóstico que me parece correto. Temos que resolver o problema estrutural do gasto público. O gasto público, há 25 anos, cresce a uma velocidade muito maior do que a economia. Isso não é possível. Uma hora o gasto público vai ser a economia toda, antes disso a gente quebra. Então tem uma proposta de emenda constitucional, é uma lei difícil de passar, porque precisa de maioria qualificada nas 2 casas, 2 vezes, mas me parece que há um consenso no Congresso Nacional que essa medida é positiva e eu imagino que ainda este ano essa medida vai ser votada. Bom, agora, professor, se por um lado a lei não impõe barreiras à ação de governo de Michel Temer, as pressões políticas que infernizam a vida dele nessa interinidade são muito grandes. As cobranças para o apoio que ele necessita para a aprovação desse projeto que o senhor acaba de falar, de governo, entre outros, que ele pretende. Temer está conseguindo administrar as pressões políticas para conseguir reverter essa crise econômica ou ele, nessa interinidade, fica refém do apetite dos parlamentares que dizem estar do lado dele? Tem uma situação que é muito dramática associada às finanças dos governos estaduais. A gente teve um período de uns 10 anos, que vai de 2000 a 2010, 2011, em que a receita de impostos cresceu muito. A gente achava, ou nós nos comportamos, como se aquele crescimento espetacular da receita fosse eterno. E nós preparamos o Estado brasileiro para ele conviver com uma receita extraordinária que acabou. Aí tem um problema dramático, porque junto com isso veio a crise. E a crise pegou a receita e pegou os estados com a despesa muito elevada. E o Estado não é que nem a União, que pode imprimir papel, pode fazer dívida. O Estado tem limitações orçamentárias muito mais rígidas. Uma boa parte dessa negociação, desse excesso de gasto que está ocorrendo neste e no próximo ano, é fruto de uma negociação que já começou no governo anterior, que o governo federal está fazendo com os estados. Tem um monte de problemas, os estados fizeram coisa errada no passado, e é por isso que estão tendo que negociar. Alguns estados, em geral menores, fizeram a sua lição de casa e, portanto, o alívio que eles estão tendo é muito menor. Isso é péssimo. Mas o bom dessa história toda é que a contrapartida que a União está negociando com os estados para esse alívio é uma série de atualizações e melhorias na lei de responsabilidade fiscal que vai melhorar e atualizar as nossas instituições fiscais. Então, eu acho que ainda está no positivo. Agora, é interessante que a população não tem ainda essa percepção. A última pesquisa do IBOP, né? Aliás, a única pesquisa da interinidade feita pelo IBOP mostrou que que Temer tem uma avaliação muito semelhante à do governo Dilma, uma avaliação positiva muito baixa, como se não houvesse grande diferença entre um momento e outro. O que é que Temer teria de fazer para que a população percebesse que as ações de governo dele nessa interinidade já têm um rumo e caminho numa direção de superação dos entraves causados pela crise econômica? Eu acho que não tem muito
que diferente do que ele está fazendo. A gente tem que ter um pouco de paciência. De fato, saiu outro dia o dado de varejo, o último dado referente a maio, ruim, queda de 1%. A população só vai sentir quando o emprego voltar. E o problema é que vai demorar ainda um pouco para o emprego voltar. Mesmo com as exportações estarem nesse patamar em que estão em que está, e o mesmo com a confiança, os indicadores de confiança do mercado financeiro, dos empresários, mesmo com esses aspectos positivos na economia, vai demorar muito para bater no emprego, sim. Para o emprego. Porque essa retomada inicial, se der tudo certo, ela vai ser em cima das exportações, como já está ocorrendo, e Deus queira uma volta do investimento, que vai bater mais forte na indústria de transformação, que foi o primeiro setor que sentiu muito a crise. Setor com muita ociosidade, essa recuperação não vai bater nas contratações no primeiro momento. Tem muito trabalhador trabalhando menos, tem horários reduzidos, então tem espaço ainda para a indústria aumentar a sua produção sem novas contratações. Vai ser necessário que o crédito e o consumo volte para que o setor de serviços saia do vermelho e comece a crescer, e aí sim o emprego vai melhorar. Bom, Temer tem falado das medidas amargas, tem falado que ele terá de tomar medidas que assim, é como quem adverte a população, estejam preparados. Inclusive a questão de aumento de impostos. Qual imposto ou quais impostos sendo aumentados ou criados poderão de fato ter um impacto positivo e significativo para o aumento da arrecadação? Olha, tem uma longa lista, mas eu acho muito difícil. Dentre esses que têm sido arrolados. Tem aumentar a CID, o imposto sobre a gasolina, a volta da CPMF, tem a possibilidade de tributar-se mais dividendos de pessoas jurídicas, principalmente as pessoas jurídicas que estão no regime tributário do lucro presumido ou no simples. Então tem lá, é só maldade, porque ninguém quer pagar mais imposto. Mas me parece que isso deveria ser para o segundo momento. Por que para um segundo momento? O próprio Meirelles admitiu, né, que seria numa terceira etapa. Eu concordo integralmente. Porque enquanto a gente está com essa inflação muito elevada, fora da meta e com as expectativas inflacionárias muito ruins, sabe o que acontece? Aumenta o imposto, isso aumenta a inflação. E aí o Banco Central tem que subir juro para conter a inflação. Aí não sai do lugar, né? Aí não sai do lugar, porque você ganha com uma mão e o juro à política monetária, na verdade não é o juro à política monetária, as expectativas ruins de inflação tiram com a outra mão. Então acho que era melhor melhorar ainda mais a questão das expectativas, esperar essa inflação ir para a meta, principalmente esperar que as expectativas inflacionárias fiquem mais concentradas em torno da meta e esperar um momento em que essas expectativas sejam menos sensíveis à política de curto prazo, para que aí nós possamos aumentar impostos sem que o efeito colateral sobre o custo financeiro da dívida desse aumento de impostos seja muito grande. Agora, olhando para o futuro, essa confiança que está já mais elevado, o ânimo dos empresários no mercado financeiro, então está havendo já uma expectativa elevada em termos de crescimento do PIB. Já estão falando de 1,2%, até a avaliação de para o ano que vem, 2017, um crescimento de 2%. Quero ouvir do professor até que ponto está havendo um excesso de otimismo nessas avaliações, considerando os indicadores atuais da economia, ou se existe sim sustentação na realidade para uma expectativa tão mais positiva do que o que vinha sendo alardeado. Existe uma fundamentação, inclusive nas retomadas cíclicas que existiram no passado não tão distante. Por exemplo, em 99 foi um ano difícil porque mudou-se o regime cambial, em 2000 a economia cresceu 4,3%, ou em 2003, aquela difícil transição do FHC para o Lula, em 2004 a economia veio forte, 5,7%, alguma coisa assim. Então, no passado recente, as retomadas cíclicas da nossa economia foram fortes. Eu diria para você que atividade, crescimento econômico ano que vem
é provavelmente a variável que os economistas mais têm dúvidas hoje. A minha opinião, a minha avaliação é um pouco menos otimista do que algumas pessoas. Mas o senhor arrisca um percentual? Nosso cenário que eu trabalho, que é o cenário que é divulgado no Boletim de Macroeconomia do IBRE, da Fundação, é de 0. A gente está mais cauteloso. E por quê? Apesar desse histórico recente de recuperações cíclicas tão positivas, nós vemos a situação de endividamento das famílias e das empresas muito forte. E isso diferencia os ciclos passados, quando o nível de endividamento não era tão alto, do ciclo atual. E, por outro lado, por mais as exportações retomem, o mundo não está nenhuma maravilha como ele estava nos períodos anteriores. Pondo tudo isso numa balança, a nossa evidência é que a recuperação mais forte vai vir da transição de 17 para 18 e não já no primeiro semestre de 17. Mas, retomando, há muita dúvida e tem muita gente boa mais otimista do que a gente. Tomara que eles estejam certos. É verdade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite.